meus amigos e amigas! Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto muito importante. E esse assunto nada mais é do que trazer para vocês 7 dicas, mas 7 dicas formidáveis que vão fazer com que vocês aperfeiçoem as suas leituras. Nós que somos leitores, nós sempre podemos melhorar. Aliás, na vida inteira, em qualquer atividade, nós sempre podemos melhorar, podemos nos superar. Então, meu propósito nesse vídeo é ajudá-los a melhorar na sua performance, então, como leitor. Então, vamos começar falando dessas dicas. Não vamos perder tempo? Vamos lá. Mas antes de continuar, não se esqueça, dê aquela curtidinha, não custa nada. É só dar um cliquezinho, um toquinho e o vídeo já está curtido. E eu tenho certeza de que vocês vão curtir, porque essas ideias são realmente valiosas. Então a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que, ao ler um livro, não podemos achar, como muitas pessoas fazem, que o bom livro é apenas aquele que nos traz ideias que estão de acordo com a nossa maneira de pensar. Muitas pessoas, elas podem até sair da zona de conforto no sentido de gênero literário. Tipo, gosto de fantasia, vou ler um terror. Gosto de terror, vou ler um romance Água com Açúcar. Mas elas se esquecem de outra forma de sair da zona de conforto, que é ler um livro que traz ideias que nem sempre estão de acordo com a nossa maneira de ver, a nossa maneira de enxergar o mundo. Então é importante também não só sair da zona de conforto no sentido de gênero literário, mas sair da zona de conforto no sentido de ter outras perspectivas. Então, eu posso até dizer que um bom livro não é aquele livro assim ali com a sua forma de pensar. Um bom livro é aquele que te possibilita refletir sobre suas ações e também as ações das pessoas que te cercam. Porque nós somos muito críticos em relação a nós mesmos, em relação às outras pessoas. Então, de repente, ter um livro que mostre opiniões diferentes vai fazer com que a gente continue crítico, mas não aquele crítico só pesado, discordando, aquele crítico que derruba, que não deveria existir na realidade. Mas um crítico mais consciente, um crítico que procura ser construtivo, um crítico que vai fazer com que as pessoas melhorem. Eu acredito que o dom da crítica não tem como objetivo, como muitas pessoas também fazem, de derrotar o outro. Aliás, as pessoas procuram, através de suas críticas, criarem debates cujo objetivo é vencer. Elas sempre querem ter razão. E se esquece de uma dimensão muito importante, que é o diálogo. Eu até evito a palavra debate, às vezes eu uso por força assim do costume, mas eu prefiro usar diálogo porque um diálogo, o que ele faz? Ele busca a verdade. Eu não estou interessado em vencer, eu não estou com medo de perder, mas eu estou em busca de uma verdade. E se a gente for parar para pensar, quando o ser humano tirar essa ideia que tem que vencer, que sempre tem que ter a razão, ele vai vencer verdadeiramente. Porque o que adianta você ter a razão se aquela ideia, na realidade, não é uma boa ideia e que futuramente essa ideia vai lhe causar um certo prejuízo? De maneira alguma, essa ideia vai lhe ajudar. A princípio você fica feliz. Venci, fui bom, eu sou o cara, eu convenço, eu tenho a lábia, eu tenho a força do argumento. Mas depois na vida, olha só o prejuízo. Então,
A primeira regra é: leia um livro com a mente aberta. E, aliás, estabeleça também os seus diálogos com a mente aberta. Passe a olhar o mundo e esteja aberto a outras possibilidades. Porém, aí a gente já entra na segunda regra, que é um alerta. Não é o fato de você ter uma mente aberta que agora você também vai ter que aceitar tudo. Não estou dizendo isso. Não é para acontecer esse negócio. Então você tem que ler com um espírito crítico. O que é ler com espírito crítico? Primeira coisa, você vai interpretar as ideias do autor através dos personagens, ou então, se for um livro de teoria, através das suas teorias, e depois vai avaliá-las. Isso é bom, isso não é bom, mas sempre tendo em busca, o que eu disse antes, a verdade. Dessa forma, podemos usar um artifício para nos ajudar a conseguir isso, que será a nossa terceira regra. Olha só como as coisas estão se encaixando. A terceira regra, e eu confesso que eu tenho muita preguiça de fazer isso, porque eu sou meio apressadinho, é: faça anotações. Então, enquanto você está lendo, vai anotando os pontos chaves, as reflexões, as ideias importantes, especialmente porque talvez no futuro você precise pensar novamente sobre aquelas ideias, especialmente aquelas ideias assim que você ainda não chegou a uma conclusão, que ficaram muito abertas na sua mente. Então anote, deixa tudo anotadinho, ideias concluídas, ideias não concluídas, ideias que você concorda, ideias que você discorda. Faça um caderno de leitura. Esse caderno de leitura pode parecer que não, mas ele faz uma grande diferença. Eu percebo que quando eu consigo fazer isso, quando eu domino a minha impaciência, porque eu quero terminar logo, e eu sei que dá trabalho a gente parar, grifar o livro, ficar pensando, escrevendo, a gente parece que a leitura não anda. Mas quando eu tô assim mais paciente, eu faço o caderno de anotações, olha, o aprendizado, fica melhor. Podemos passar para a quinta regra. Converse sobre o livro. Você não precisa só dialogar com o autor. Aliás, esse diálogo com o autor é um diálogo meio complicado, porque o autor não está ali para se defender, para explicar a opinião, para esclarecer suas dúvidas. Às vezes, até no perfil do Instagram, você consegue bater um papo com o autor, esclarecer algumas coisas, etc. Mas, todavia, contudo, você nem sempre vai ter acesso ao autor. Então, converse com outras pessoas que leram o livro, ou, se elas não leram, não há necessidade. Olha uma dica: nem sempre você precisa ficar falando do livro. Você teve uma ideia, você pode conversar. Às vezes eu faço isso com amigos que não leem, mas que eu acho que eles têm um pensamento legal. Olha, eu estou pensando nisso, eu vi uma ideia assim, o que você acha? E você debate, você conversa, você dialoga sobre essas ideias. Outra coisa a respeito de conversar sobre os livros é você participar de leituras coletivas. Hoje, nos Instagrams literários e booktubes, está chovendo de propostas de leituras coletivas. Algumas são pagas, e tem gente que paga porque está investindo, é um investimento de fato, mas tem muitas leituras coletivas gratuitas. Especialmente eu organizei uma recentemente, pretendo organizar outras. Eu tenho amigos que fazem. Se de repente vocês quiserem conversar, na descrição desse vídeo tem meu WhatsApp, e quiserem pedir indicações aí, de leituras coletivas, de clubes de leituras coletivas bacanas, tô aí para indicar. Eu não vou falar agora o nome desses grupos, porque de repente esse vídeo pode ser assistido um tempo mais tarde, já esses grupos não estarem funcionando. Às vezes um grupo funciona, ou então pode estar se abrindo outro. Então é mais legal quando você chega e vem ao encontro, falando aí pelo WhatsApp, e pergunta, e eu já dou resposta mais direcionada,
Às vezes eu posso dizer, ó, vai começar semana que vem um grupo de leitura coletiva sobre tal livro, eles têm tais objetivos, olha que dica bacana. Então, ó, converse sobre os livros. E sexta dica, pesquise e explore tópicos relacionados. Os livros sempre vão estar despertando assuntos de comportamentos, às vezes os livros também podem falar de traumas, doenças psicológicas, doenças físicas, determinados comportamentos. Sabe o que você faz? Pesquisa essas ideias. Não fique apenas naquilo que o livro te dá como referência. Assim como você vai conversar com outras pessoas para saber outras opiniões, nós temos ferramentas aí, tipo Google, que você pesquisa e ele te dá resposta. Outra dica, Chat GPT. O Chat GPT, que é uma inteligência artificial, ele proporciona uma conversa com uma inteligência artificial que te dá perguntas. Muitas vezes eu quero saber de um determinado assunto, eu vou lá no Chat GPT e faço pergunta: o que você pensa sobre tal assunto? O que você pode falar sobre tal assunto? O que você pode me esclarecer sobre tal coisa? E ele te dá respostas bem legais que te fazem pensar. Mas cuidado, como eu disse, senso crítico. Não vá engolindo tudo que o chat fala, porque a inteligência artificial às vezes dá umas respostas que, pelo amor de Deus, eu acho meio furadas. E a sétima e última dica. Depois eu vou dar uma dica bônus, que é a oitava. Mas vamos nessa sétima e última dica oficial. Pratique as ideias apresentadas. Muitas vezes as pessoas chegam, leem bons livros, especialmente esses livros de produtividade, de desenvolvimento pessoal, que já dão ideias mais práticas. E elas dizem que é uma porcaria, que não dá certo, mas elas nem ousam tentar. Como que vai dizer que um livro é ruim nas suas ideias práticas se a pessoa nem praticou, se ela nem experimentou? Ou se ela experimentou assim meio boca, ela não interpretou direito. Então procura interpretar e colocar em prática. E quanto aos livros, assim, de romances, de aventuras, quando você capta uma ideia boa através dos exemplos da vida de um personagem, o que você faz? Pratica, vê se isso flui, vê se dá certo. A prática vai ser a comprovação. Mas também tenha certeza, às vezes o que não funciona para você pode funcionar bem para outra pessoa. Então, fica aí dentro dessa ideia da prática que essa coisa prática é muito pessoal. E às vezes também não dá certo por conta do tempo. Não é o momento, você praticou no momento inadequado. Tenta outra vez, experimente. Não desista na primeira tentativa. Sempre é bom repetir. Agora, a oitava dica bônus. Se você gostou desse vídeo, se você acha legal a gente estar conversando sobre assuntos literários e você quer melhorar, não só converse com os amigos, converse aqui com o filósofo dos livros. Essa é a nossa dica bônus. E para conversar comigo, anota meu WhatsApp, me segue lá no Instagram e se inscreve aqui no canal do YouTube. Ativa o sininho, assim você vai ter muitas dicas e nós vamos poder conversar. E sobretudo, não se esqueça de comentar. Às vezes vocês assistem, curtem e até compartilham com amigos, mas não comentam. Se vocês não comentam, como que eu vou saber a opinião de vocês? E o comentário de vocês também é uma forma muito boa para eu me avaliar. Quando vocês comentam, quando eu percebo essa interação, ajuda muito a mim numa perspectiva pessoal mesmo, porque aí eu vou avaliar, estou caminhando bem, não estou caminhando tão bem, ou então essa pessoa está fortalecendo o meu argumento, essa pessoa está enfraquecendo o meu argumento, e será que ela está correta com esse enfraquecimento? Enfim, o diálogo sempre é rico.
E aí, gostaram dessa reflexão? Diz aí pra mim, responde aí, seriamente, qual dessas dicas ou quais dessas dicas vocês acham assim mais importante para a vida do leitor? Qual foi a informação desse vídeo que vocês julgam mais pertinente para a vida de vocês? Ok? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!